Deixa eu me localizar aqui enquanto você abre. Mateus capítulo 9. A partir do verso de número 18. É só um minutinho, irmãos. Estou vendo que tem uma coisa errada aqui. Eu estou em um outro livro, estou no livro de Marcos. É Mateus, eu estou falando, nossa Deus, eu anotei errado o texto, não é? Mas não é, porque esse texto que eu vou ler para vocês, ele tem tanto no livro de Marcos como no livro de Lucas. E eu usei as três fontes e escolhi a mais reduzida. Aqui narra com menos elementos o texto, e está lá em Mateus, por isso que eu fiquei confuso. Eu fui direto a Marcos, porque Marcos me dá mais informações. Mas a gente vai ler aí em Mateus capítulo de número 9, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: Ânimo, filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, esse privilégio de te adorar, esse privilégio de estar com os irmãos aqui presentes em adoração ao Senhor e também de podermos ler, ter conhecimento de testemunhos tão poderosos da Tua Palavra. Como isso é encorajador para a nossa fé e para a nossa vida. Aplica, ó Deus, essa palavra aos nossos corações. Nós pedimos isso em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já falei aqui inicialmente, se você depois tiver interesse de ter mais conhecimento desse texto, você vai lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, você vai ter essa mesma narrativa, e em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. Esses dois evangelistas, Marcos e Lucas, eles vão dar para a gente muito mais detalhes. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, na verdade, não está no Evangelho de Mateus. Eu estou recorrendo ao Evangelho de Marcos e de Lucas. Eu quis ler Mateus porque ele foi mais reduzido, mais sucinto, e como eu não vou tratar de mínimos detalhes do texto, eu creio que ele vai servir como base também para nós aqui nessa noite. Meu objetivo é encorajar você a crer em Jesus com fé e com esperança. Meu objetivo aqui nessa noite é que você entenda que você pode confiar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. E mais ainda, quero muito que você entenda ao final da nossa exposição aqui desse texto, ou da nossa explicação aqui desse texto, que você pode se aproximar de Jesus, mesmo que você considere a sua fé ainda pequena. E você vai ver aqui nesse texto como que Jesus, pela sua misericórdia
e pela sua graça, ele pega aquela pessoa cuja fé ainda não está aprimorada e ele mesmo vai trabalhando isso em nós, para que a gente cresça na fé, na confiança e na dependência do Senhor Jesus. Um tripé que nós falamos muito aqui nessa manhã: obediência, confiança, qual que é o outro pé, gente? Oi? É o DOC, aí você falou do DOC, dependência, aí ó, lembrei, o Israel chamou de DOC, dependência, obediência e confiança. Não é? Devia ter ensinado isso para a gente hoje, o DOC, aqui para todo mundo. Só falou para mim que chamava DOC, né? E eu agora gravei, graças ao DOC, eu consegui pegar o fio da meada, né? Então, eu também gostaria que você cresce que em tempos difíceis você pode buscar a Jesus, como eu disse, não importando o tamanho da sua fé. A misericórdia e a graça de Deus, ela vai nos ensinar a ter fé, não é? Mateus, ele registrou aqui duas histórias entrelaçadas. E as duas histórias, ela têm o objetivo de que os leitores dele entendessem e confiassem em Jesus Cristo. Ele queria que eles soubessem que Jesus realmente é o Filho de Deus e que aquelas pessoas podiam confiar a sua vida a Jesus, porque ele tem poderes em todas as esferas da realidade. Jesus cura cego, Jesus faz o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar e morto ressuscitar. Então ele registra aqui essas duas histórias, essas duas narrativas, esses dois acontecimentos entrelaçados um no outro para falar a respeito da fé. A ideia de Mateus é que os seus leitores realmente confiassem que Jesus, ele é o Messias tão esperado pelo povo de Israel. Todas as credenciais esperadas que os judeus poderiam ver no Messias, que eles esperavam que o Messias tivesse, Jesus reunia todas essas credenciais na vida dele. Vale a pena até a gente lembrar daquele texto que o próprio Mateus narrou, que está no capítulo 11, nos versos de 2 a 6, quando João Batista, já preso, um dos seus discípulos vai até ele e ele diz assim: olha só essa indagação de João Batista acerca de Jesus. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem a ele: és tu aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar algum outro? Olha a pergunta de João Batista. És tu mesmo o Messias? És tu mesmo aquele que viria como remidor do povo de Israel e, na realidade, de todo aquele que crê? É esse mesmo? O Senhor é aquele que nós encontramos, por exemplo, lá nas Escrituras, no profeta Isaías, que fala tantas coisas que ele faria. O Senhor é essa pessoa mesmo? Ou a gente deve esperar por alguém que virá depois do Senhor? E aí Jesus vai e responde, aí no verso de número 4 em diante, ele diz assim: olha, voltem a João e anuncia a ele o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Olha só o que Jesus vai dizer: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Verso de número 6, e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim, né? Por minha causa. O que Jesus está dizendo para João Batista? João, você conhece as profecias. João, você conhece as Escrituras. Olha o que está acontecendo. Olha as coisas que estão sendo realizadas. Jesus estava apresentando na resposta que ele dá a João as suas credenciais messiânicas. Era isso que os judeus esperavam da parte do Messias. E Jesus se encaixa exatamente nesse perfil. Ou seja, nós não precisamos esperar por mais ninguém. Ele já veio. A nossa expectativa agora é na sua segunda volta, que vai levar a sua igreja. Mas esse Messias, esse Jesus que cura, ele já veio. E nós temos esse testemunho aqui na palavra de Deus. Então, quando Jesus curou essas pessoas, ele estava mostrando para aquelas pessoas
quem ele era. E muitas vidas foram mudadas a partir desse encontro que Jesus teve com as pessoas. Os discípulos de Jesus, eles mesmos entregaram as suas vidas na totalidade da palavra, porque eles confiaram que Jesus era o próprio Deus encarnado. Hoje, nós temos as Escrituras Sagradas. Nós temos os testemunhos dessas pessoas. E como eu falei aqui na quinta-feira, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos nesses lugares. E nós somos convidados a olhar para essas narrativas com a fé em Jesus Cristo, com o coração esperançoso, com a confiança em Deus, porque essas palavras, elas vêm para trabalhar a nossa fé, elas vêm para nos encorajar a uma entrega de vida total aos pés da cruz. Então, nós somos chamados, convidados e convocados a crer e aceitar esses testemunhos como verdade, como palavra de Deus verdadeira. Então, como eu disse aqui na quinta-feira, referindo-me a um outro texto, nós cremos, sem nenhuma dúvida, que um dia Jesus estava exatamente nesse contexto, e um homem aproximou-se dele. A sua filha estava para morrer, porque os outros evangelhos dizem para nós, Mateus encurtou, Mateus já tirou da rota todos aqueles caras que vinham, olha, na porrinha aí o mestre, porque a sua filha já morreu, ele já resumiu tudo, falou, olha, minha filha está morta. Mas quando você lê os dois outros evangelhos, você vai ver que quando esse homem se aproxima de Jesus, a filha estava nos últimos estágios da sua vida. Então a gente crê que isso aconteceu. E que Jesus foi em direção à casa dele, que uma outra pessoa no caminho se aproximou. E essa pessoa atrasou Jesus, mas ele conseguiu resolver o problema. E ele vai, quando ele chega na casa, realmente a menina estava morta. E realmente Jesus disse para ela, eu te ordeno, levanta-te. E a menina se levantou e ela ressuscitou dos mortos. Jesus estava mostrando em milagres como esse, milagres como a cura de paralíticos, a cura de cegos, a cura de surdos mudos, tempestades que passam, andar sobre as águas, como nós falamos aqui na quinta-feira. Jesus está mostrando, eu sou Deus encarnado e tenho poder sobre todas as esferas da existência. Esse é o Cristo da igreja. É esse Jesus que nós somos convidados a entregar a nossa vida a Ele. Então hoje nós temos os testemunhos dessas pessoas registrados nas Escrituras. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós a recebemos e aceitamos como verdade absoluta. E a nossa fé, ela é alimentada como se nós estivéssemos nesse lugar. Essas histórias estão aqui, essas narrativas estão aqui para nos mostrar que nós podemos crer em Jesus de todo o coração, sem reservas, pois Ele tem poder sobre todas as coisas. A narrativa que nós encontramos aqui, nós não vamos dar muita ênfase hoje a essa do meio, porque a história, no meu ponto de vista, é sobre Jairo, não é sobre a mulher com fluxo de sangue. A história começa com Jairo e a história fecha com Jairo. E no meio disso tudo nós temos um outro milagre. Então hoje eu vou falar de Jairo. Ela vai estar no caminho, nós vamos falar dela um pouquinho, mas eu quero falar como que Jesus trabalhou a fé desse homem, como que Jesus trabalhou o coração desse homem e todo o percurso que houve aqui até chegar àquele final maravilhoso. A narrativa diz de um homem dirigente de uma sinagoga. Mateus não dá nome, mas Marcos e Lucas dá. Jairo é o nome dessa pessoa. O que é uma sinagoga? Muitos judeus não moravam na capital religiosa ou distante do templo. E quando tinha um número maior de judeus num determinado lugar, um povoado, um lugar mais distante, abria-se um lugar de estudo e leitura das Escrituras Sagradas. A esse lugar chamava-se de sinagoga. E a pessoa que eles escolhiam para dirigir era justamente aquela pessoa que ia guardar, cuidar dos rolos da Escritura que poderiam haver naquele lugar. Eu tenho aqui, mas eu vou beber a sua, porque a sua é ungida. Amém ou não, irmão? Obrigado. Então, esse homem, ele não é selecionado aleatoriamente. É um homem de respeito. É um homem que tem um respeito social.
É um homem que tem um respeito espiritual. E ele é convocado justamente para liderar esse lugar que para o judeu é de suma importância. É o lugar onde se ensina a Escritura, é o lugar onde lê as Escrituras. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele visitou muitas sinagogas espalhadas pelo mundo greco-romano, principalmente aquelas que estavam debaixo do Império Romano, justamente para provar, mostrar ou defender a tese de que aquele Jesus que os judeus crucificaram lá em Jerusalém, ele é o Messias esperado. Então Jairo é uma pessoa proeminente no seu grupo. Jairo é uma pessoa de destaque. Isso é importante, porque quando Mateus registra ele como, né, o líder de uma sinagoga, isso vai contrastar absurdamente com a história da mulher que ele coloca no meio. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. E vamos pegar isso como uma aplicação também para a vida da gente já já. Mas o que a gente vê aqui é que, a despeito de toda a aptidão de Jairo, ele não conhecia ainda o poder do Evangelho. Talvez Jairo tenha ido até Jesus desesperadamente pela sua filha. Não sei se você consegue ter a noção dessa realidade. O que é um pai ou uma mãe em desespero pela vida do seu filho ou da sua filha? Talvez a filha já estava há semanas dando indício de que não vai sobreviver. Você consegue imaginar o desespero que é isso? A gente, quando vê o filho da gente, por menor que seja a gravidade de uma doença, numa maca, num leito de hospital, já dá um desespero. Se botar um tubo de ar no nariz, então, a gente quase morre. Não é? Você imagina a situação desse homem. Então ele vai a Jesus, não necessariamente porque ele entendeu que Jesus é o Messias. Talvez ele tenha ouvido de algum milagre. Talvez havia já aquele burburinho, Jesus já está numa posição, no momento do seu ministério, que muita gente está recorrendo a Jesus porque ele está realmente fazendo coisas milagrosas. E ele vai até Jesus, e o texto diz uma coisa muito interessante, que ele se prostra ali diante do Senhor, não é? E a gente pensa logo, nossa, ele reconheceu Jesus como Deus, mas não necessariamente. Talvez ele tenha ido e se prostrado no sentido de que, nossa, eu estou dependendo tanto de um favor seu, e você pode fazer esse favor para mim, então eu me dobro diante do Senhor. Até porque, se a gente pensar direitinho, não é? Um judeu chegar ao ponto de se prostrar em adoração na frente de um homem é uma coisa extremamente complexa. Então, pode ser que Jairo tenha se prostrado mais como um pedido de clemência, de favor, que é o que muita gente faz a Deus, presta atenção nisso, e não só a Deus, quando está num desespero como esse. Pessoas desesperadas buscam recursos milagrosos em tudo que é lugar. É nesse momento que muita gente acende uma vela para Deus, como diz o senso comum, e outra para o diabo. Porque quem oferecer a cura, quem estender a mão, vai. Então ele vai até Jesus, não necessariamente porque ele reconhece uma divindade naquele momento, mas ele ouve falar de alguém que pode resolver o problema da sua filha. E o desespero faz esse homem buscar a Jesus. E aqui a gente já pode extrair uma lição preciosa. Quando você estiver em desespero, procure a pessoa certa. E a pessoa certa, a pessoa que trata da gente, a pessoa que cura, a pessoa que trata da nossa dor, a pessoa que perdoa os nossos pecados, a pessoa que salva a nossa alma, é Jesus, o Filho de Deus. É a Ele que nós precisamos recorrer. Às vezes, na hora do desespero, as pessoas buscam um recurso que está à sua frente. Então, se falar, olha, tem uma igreja tal ali que alguém faz milagre, você leva lá. Se falar, olha, tem uma senhora ali, uma benzedeira, ela também faz, você leva lá. Olha, tem aí começa aquela... já levou em tudo que é lugar. Então, quando você tiver com alguma situação calamitosa, em estado de dúvida e de desespero, procura a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus Cristo. Talvez Jairo ainda não conhecesse Jesus, o Filho de Deus, apenas Jesus, o homem que pode curar. Jesus já operava algumas curas.
Então ele se prostra, não em adoração, mas provavelmente numa reverência a alguém que pode lhe conceder um favor. É um ato de desespero. A filha de Jairo está morrendo. E ele está desesperado. E ele vai recorrendo a Jesus para curar a sua filha. E é uma atitude louvável de qualquer pai, de qualquer mãe. Num ato de desespero, nós procuramos socorro. E esse ato de desespero pelos nossos filhos nem sempre é necessariamente por causa de uma doença. Muitos de nós recorremos porque os nossos filhos, às vezes, eles estão doentes espiritualmente. Às vezes a doença não é física, é espiritual. Eu me lembro, há muitos anos atrás, não é? Eu fui criado na igreja, eu nasci na igreja, família dividida, meu pai não crente, minha mãe crente, convertida ao Senhor, mas o meu pai não. Então você já imagina a dificuldade que era para levar a família para a igreja. Era uma pessoa só lutando pelos filhos. Isso era uma coisa desgastante. Até que aos 12 anos de idade, eu não queria mais saber de igreja. Eu fui embaixador do rei, eu fui aluno de escola bíblica dominical, eu fui aquele menino de igreja, do departamento infantil, de tudo que você vê de movimento na igreja, eu era aquele menino que estava lá. Mas de 12, 14 anos, eu não quis mais saber disso. E aí eu saí de casa e minha mãe se separou do meu pai, e eu fui morar com meu pai, eu e ele. Quantas vezes eu ia na casa da minha mãe? E eu me lembro uma vez que eu estava sentado com minha mãe no sofá e ela dizia assim para mim, a única coisa que eu queria era poder estar no lugar daquela mulher e tocar na orla do manto de Jesus. Era isso que eu queria. Eu queria poder tocar em Jesus, eu queria poder falar com Jesus sobre você. Eu queria estar pessoalmente com ele e dizer a ele sobre a sua vida, para que ele pudesse curar você, para que ele pudesse ressuscitar você dos mortos. E foram muitas lágrimas, muita oração e muito discipulado, até que eu ouvi de Jesus assim, menino, levanta e viva. Olha só que coisa. Como que Jesus faz a obra na vida da gente. Então, a gente procura e realmente luta. E por isso que eu digo, você que é pai e mãe aqui nessa igreja, e que luta pelo seu filho, pai e mãe, lutem junto, porque o fardo é pesado quando é um só. Às vezes dentro da igreja é um só lutando, é uma mãe ou é um pai só que está lutando por aquele filho. É pesado o fardo, mas lute, se quebrante aos pés de Jesus, porque Jesus traz a vida o morto físico e traz a vida o morto espiritual também. Mas a questão não é sobre Jairo. E a questão também não é somente sobre a filha de Jairo. É sobre Jesus e sobre a glória de Deus. Há um movimento acontecendo, um novo dia raiando na humanidade. Deus, ele fez morada na terra. Ele está andando entre as pessoas. Ele está operando milagres. Jesus se propõe a ir até a casa de Jairo. E ele caminha para a casa de Jairo. E mesmo que a sua fé não seja como a do centurião romano, Jesus vai lá na casa de Jairo atender ele. Olha que coisa interessante. Coloca para a gente aí o capítulo 8 de Mateus. Porque Mateus coloca na narrativa, antes de Jairo, que é o líder de uma sinagoga, ele coloca um centurião romano com o mesmo problema. Só que o problema não era a filha dele, né? Era uma outra pessoa, mas é um problema semelhante. Então você tem dois homens, um gentio, um pagão e um filho da promessa. Um povo de Deus, olha aí a coisa. E o centurião, Jesus diz, o texto diz assim, quando ele desceu do monte, volta aí, queridão. Quando ele desceu do monte, aí no verso de número 5, por favor. Verso de número 5. 8:5. Isso. Olha só. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. O que é um centurião? Centurião. A palavra já é indicativa para nós. É alguém que está tomando conta de um grupo de homens, provavelmente 100. Ele é um general, um comandante, um capitão, alguém que está tomando conta de um grupo de 100 homens. Um centurião dirigiu a ele pedindo ajuda. Então disse, Senhor, o meu servo está em casa paralítico. Ele está em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu vou lá curar. Olha só, Jesus disse, eu vou lá na sua casa curar. Igual Jairo, ele falou, vai na minha casa tratar da minha filha. E aí,
Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse aos que estavam seguindo ele: eu digo a vocês a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha só, nem Jairo. Alguém do povo, tá? Pode passar. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Que diferença de Jairo? Percebe que a fé de Jairo precisa ser trabalhada? Jesus acabou de dizer no verso 8, no capítulo 8, Jesus acabou de dizer que não viu, ele ficou admirado que ele não viu fé como aquela do centurião. E logo depois nós temos a história de Jairo, que pede para que ele vá na sua casa. A fé de Jairo foi muito diferente da fé do centurião. A fé do pagão foi diferente e talvez mais significativa do que a fé do filho da promessa, do povo de Deus. Mas Jesus trabalha a nossa fé. E por sua graça e misericórdia, Jesus nos ensina sobre confiança. Lá em Marcos 9, 24, outro pai em desespero buscou Jesus para livrar seu filho de uma possessão maligna. O homem pediu a Jesus que ensinasse ele a ter fé. Olha o texto, o que diz. Disse Jesus, no verso 23, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Como é que é isso? Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Nem sempre a nossa fé é aquilo que a gente pensa que é. Às vezes Deus precisa entrar na nossa história. Às vezes Jesus precisa entrar na nossa vida e nos ensinar como é que é confiar nele. Jesus se propôs a ir à casa de Jairo, mas no meio do caminho houve uma variável, houve uma intervenção. E uma multidão comprimia Jesus, e ele tinha dificuldade de andar, e aí uma mulher surge na cena e prende mais um pouco Jesus. Que desespero. Você imagina isso? O médico está indo para sua casa para tratar do seu filho e alguém intervém no caminho e segura ele mais um tempo. E Jairo está ali, acompanhando aquilo tudo, ouvindo aquilo tudo, vendo aquilo tudo. A sua filha está nos últimos momentos de vida e Jesus está conversando com uma mulher. Quem que é essa mulher? Por que ela parou Jesus? Não é? Primeira coisa que a gente vê aqui, aliás, duas coisas que eu posso dizer para você sobre essa mulher, é que é uma mulher sem nome. Apenas uma mulher. E já é um problema na cultura judaica antiga. O ser mulher já é um problema. Você imagina um chefe de sinagoga, no desespero da sua filha, vendo Jesus conversando com uma mulher. Quem é essa mulher? Não tem nome. É uma mulher impura. Ela chega por trás de Jesus, diferente de Jairo, que Jairo chega até Jesus, na frente de todo mundo, mestre, a minha filha está morrendo, vai lá na minha casa. Ela chega por trás, ela chega no sapatinho, ela não quer ser identificada, porque ela é impura. Ela, do ponto de vista da lei de Moisés, ela não podia nem estar no meio daquela multidão assim, daquele jeito. Então ela chega no sapatinho, ela chega na surdina, e ela toca nas vestes de Jesus discretamente. E é aqui que eu aprendo uma outra lição nesse texto. Jesus, ele atende tanto aquele que pensa ser alguma coisa, como aquele que tem certeza de que não é nada. Entende isso? Jesus atende aquele que pensa que é alguma coisa, como aquele que tem certeza de que não é ninguém.
Não há acepção de pessoas no plano de Jesus. Tem muita gente que acha que é muito. Tem muita gente que se avalia pelo seu caráter, pelas suas posses, porque é bom pai de família, as contas estão pagas, as coisas estão boas, logo Jesus tem que ir para minha casa. Ele não tem que parar no meio do caminho para atender uma pessoa que não tem nada a ver com a vida. Mas a graça de Deus não é assim. Porque, na verdade, o que nós encontramos na palavra de Deus é que todas as pessoas pecaram e todas foram destituídas da graça de Deus. Não importa quem é a pessoa. Estamos todos nivelados debaixo do mesmo pecado. E a gente só sai de lá com a mesma chave. E a chave chama Jesus Cristo. Não tem jeito de sair de lá. Ninguém sai de lá sozinho. Ninguém sai de lá porque é gente boa. Ninguém sai de lá por causa do seu caráter. A gente só sai de lá pelo sangue do Cordeiro, não tem outro meio. Jesus atende tanto a um quanto ao outro, não é? Então nós temos ali um Jairo, um homem de perfeita religiosidade. Ele é o líder da sinagoga, é o cara que faz as orações certinhas. É o cara que lê as escrituras de uma maneira bacana, porque ele aprendeu assim, e ele ensina assim. O Jairo é aquele cara que faz o jejum no tempo certo. O Jairo é aquele cara que cumpre todos os rituais da igreja, tintim por tintim. Talvez fosse até um fariseu. O fariseu era terrível, gente. Você vê a história do farisaísmo, ela começa bem e termina esquisita. Ela começa como uma resposta de corações que estão voltados para a palavra de Deus, para se manterem fiéis às Escrituras, e acaba num legalismo exacerbado. Então talvez fosse um homem religiosamente certinho, e Jesus para atender uma mulher cuja consciência era de pecado. Um homem religiosamente certo, vamos botar isso entre aspas, e uma pecadora que às vezes a sua consciência dificulta ela de se aproximar de Deus. Tem tanta gente assim. Tem tanta gente que se acha tão pecadora como essa mulher, que tem dificuldade de procurar Jesus. E quando procura Jesus, procura pelos cantos da sua casa, nas suas intimidades, nas suas pessoalidades, quando na verdade Jesus fala: minha filha, pode vir, a tua fé te curou, não é? Enquanto essa mulher prende Jesus, a fé de Jairo está sendo apurada como ouro refinado. O tempo de espera é o tempo do desenvolvimento da fé. E aqui eu aprendo uma outra lição nesse texto. Não se desespere quando Deus parece demorar. Ele está trabalhando em você. Não se desespere quando a coisa parece que está demorando. Deus, eu tenho orado há tanto tempo. Eu oro pelo meu marido, eu oro pela minha esposa, eu oro pelo meu filho, parece que a bênção não vem. Pai, eu tenho intercedido pela minha família há tanto tempo, mas ninguém dá atenção à palavra de Deus. Pai, eu tenho colocado nas mãos do Senhor situação X, A, B, C, D, Y, mas eu não consigo ver movimento. Não se desespere. Deus está trabalhando em você. Ele está aprimorando a sua fé. É isso que ele está fazendo com Jairo. Jairo chega até ele procurando alguém que vai curar sua filha. Mas não é sobre isso. Deus vai trabalhar a fé de Jairo. Então, Jairo, espera aí. A menina está doente, deixa ela lá. Olha que angústia, né? A situação de Jairo vai ficando ainda pior. Então, antes dele chegar em casa, algumas pessoas vieram imediatamente falar da morte da sua filha. O texto de Mateus não diz, mas Marcos e Lucas vai dizer que antes, ali ainda naquela cena ali, ou muito próximo daquilo que estava acontecendo, chegaram e falaram para ele: não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Não dá vontade de pegar aquela mulher no tapa? Nossa, foi ela que atrasou Jesus de ir na minha casa? Se Jesus não parasse para atender essa mulher, minha filha ia viver. Ele podia curar minha filha, né? Mas a fé dele está sendo trabalhada. Marcos capítulo 5, verso 35 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga,
e disse: sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Que frustração, que dor, que desespero. Imagine as pessoas falando isso para você, né? Seu Deus não chegou no tempo que você queria. Seu filho não tem mais jeito, seu marido não tem mais jeito, sua esposa não tem mais jeito. Você nunca vai conseguir. Você não é amado de Deus. Imagina as pessoas dizendo isso para a gente, né? E aí eu aprendo outra lição aqui nesse texto. Preste atenção nisso. Evite dar atenção às vozes que roubam a sua fé. Cuidado com as vozes que roubam a sua fé. Olha a resposta de Jesus. Não fazendo caso do que eles disseram, ou seja, Jesus não deu nem ideia para aquela gente, para o que eles estavam falando. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Não dá ouvido a isso. Não escuta essa voz que está dizendo na tua cabeça que não tem jeito. Não dê atenção àqueles que vêm roubar a sua fé. Você precisa apenas crer. É como se Jesus estivesse falando: Jairo, eu estou trabalhando a sua fé. Eu estou movendo as coisas. Creia somente. Olhe para Jesus, confie em Jesus, porque o poder está nas mãos dele. São nas palavras de Jesus que nós devemos confiar. E aí, quando eles chegam à casa de Jairo, o cenário era de um grande alvoroço fúnebre. Os profissionais do velório estavam presentes. Isso acontecia nos velórios antigos. Eles contratavam pessoas para tocar flauta e pessoas para chorar. Eram as carpideiras. Elas eram pagas para ir para os velórios e ficar chorando. Imagina que trabalho, hein? Contratar pessoa para ir para o velório e ficar lá chorando, dentro daquele velório. Então o cenário estava todo armado. Pessoal contratado lá para o velório, aquela coisa toda, não é? E aí você tem um cenário pronto, o fim estava anunciado. Que esperança ainda pode haver no coração de um pai desesperado ao ver uma cena como essa? Você chegar no velório da sua filha e você vê uma cena tão catastrófica como essa. Mas Jesus estava trabalhando a fé de Jairo, né? E o texto diz que Jesus mandou todo mundo sair, chamou os pais e alguns discípulos e disse: menina, levanta. A alegria mudou. O sentimento, a emoção, melhor dizendo, mudou. Você consegue imaginar a cena? Que alegria de Jairo, que alegria da esposa de Jairo, que eles experimentaram naquele dia, um evento de morte transformado em festa. Jesus faz isso na vida da gente. Jesus mostrou ao mundo nesse dia que Ele é Deus, porque só Ele pode fazer algo realmente daquela natureza. E é esse Jesus que nós somos encorajados a entregar a nossa vida e a confiar. Eu quero concluir agora aqui, nesse momento, fazendo algumas aplicações dessa narrativa para a nossa vida, não é? E eu gostaria de pensar no seguinte. Primeira coisa que eu quero dizer para você: Jesus não é um curandeiro. Não é isso que Jesus é. Não é sobre curas, mas é sobre a divindade de Jesus. Você precisa enxergar Jesus como Ele é. Só a partir desse entendimento de quem é Jesus é que você vai confiar a sua vida nele plenamente. É que você vai entender o poder do Evangelho, é que você vai aprender a fazer renúncias em nome de Jesus, porque você sabe exatamente quem Ele é. Eu me lembro de uma história, já contei aqui, mas vou contar de novo, porque a gente tem sempre pessoas novas, né? E eu pastoreei algum tempo em áreas de zona rural, e eu me lembro de uma irmã muito piedosa, e ela disse que de vez em quando passava na porta da fazenda dela andarilhos, e que ela fazia questão de alimentá-los. E ela virou para mim e falou assim: pastor, vai que é Jesus disfarçado, né? Ela virou para mim e disse assim: vai que é Jesus disfarçado. Eu falei: irmã, esse Jesus andarilho já veio. Precisa ter uma concepção clara, ele é o Rei da Glória. Lá no Apocalipse, quando João teve a visão majestosa de Jesus, ele não viu pés empoeirados, ele viu pés reluzentes. A roupa não era rasgada, suja, encardida de quem dorme na rua, eram vestes brancas. Os seus olhos não lacrimejavam sangue,
A sua aparência não era de sofredor, era a aparência de uma coisa suprema. Jesus é o Rei da glória e Ele tem todo o poder em suas mãos. Por isso que você pode confiar em Jesus. Por isso que você pode sair da sua própria zona de conforto, mesmo você que já entregou a sua vida a Jesus, você pode sair da sua zona de conforto e realmente confiar nele, entregar a sua vida a Ele. Eu aprendo aqui que a graça de Deus é para todos, não há distinção. O que todos precisam é se arrepender dos pecados e entregar a vida a Cristo. Tem gente que acha que já é religioso demais, não precisa de Jesus. Outros acham que são pecadores demais e não tem como se aproximar de Jesus. Não é nada disso. Todos nós somos convidados ao arrependimento. Todos nós somos convidados ao quebrantamento. Porque Jesus é para todos nós. Porque o pecado também veio para todos nós. Eu aprendo também hoje que Jesus, Ele está ressuscitando mortos até o dia de hoje. E não é necessariamente sobre morte física, é morte espiritual. Quanta gente Deus põe na nossa rota que está morto espiritualmente. Você sabe o que é morte espiritual? É aquela separação eterna de Deus. Não tem mais volta, não tem mais chance, não tem mais retorno. São pessoas que, às vezes, a despeito de viverem vidas alegres, bem-sucedidas, com suas famílias, estão mortos espiritualmente. Jesus não fez morada naquele lugar. Religiosidade não diz de salvação. Lembra daquela fala de Jesus aqui em Mateus, quando Mateus começa a entrar ali a partir do capítulo 24, se eu não me engano, que ele começa a falar da sua volta, do fim dos tempos. Ele diz, olha, naquele dia, muita gente vai dizer para mim, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, aquilo, e Jesus falou, eu nunca te conheci. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão operando, ou pensando que estão operando, em nome da religião. São pessoas que estão usando o nome de Deus ou se escondendo atrás dessas coisas, mas Jesus não está lá no coração. Sabe por que Jesus não está lá? Porque não houve arrependimento, não houve quebrantamento, não houve entrega de vida. Não é só repetir o nome de Jesus, é aqui, ó. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e entregar a vida a Cristo. Até hoje, Jesus vem ressuscitando mortos espirituais. Ele pode fazer isso, é o único que pode fazer isso. Um pastor não tem esse poder. Uma igreja não tem esse poder. Só Jesus salva, só Jesus converte uma pessoa. E por último, eu quero trazer o seu pé um pouquinho para o chão. Confie que Jesus tem o melhor para você. Preste atenção nisso. No caso da filha de Jairo, ele ressuscitou. Mas Jesus tem o melhor para a gente até quando a morte é inevitável. Presta atenção numa coisa. O céu é melhor do que a terra. Entende isso? O dia mais glorioso de um salvo é o dia da sua morte. Esse é o dia mais glorioso do salvo. É que nós somos tão apegados a essa vida que a gente não percebe essa grandeza. Então, mesmo que a morte seja inevitável na sua vida, na vida de um parente seu convertido, confie que Jesus está fazendo o melhor. Pode não ser melhor para você, para mim, para nós que estamos ficando, mas para aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele está partindo agora para ver a glória de Deus que nós tanto ansiamos de ver um dia. Então confie em Jesus, para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos adorar o Senhor?